Entre outras coisas que eu queria colocar para vocês também nesse momento, o governo Netanyahu cairia, automaticamente cairia, né? Seria um baque muito grande para Israel. Seria um baque muito grande, mas muito grande mesmo para Israel. Porque dentro dessas condições, boa noite, Ellen Elski, seja bem-vinda, dentre essas condições que eu estou trazendo aqui para vocês, a outra possibilidade é continuar a guerra, que vai gerar um baita de um desgaste no governo americano, que vai gerar um baita de um desgaste no governo Biden, o governo Biden que começa de alguma forma a ser consumido por uma pressão da opinião pública, setores, eleitores latinos, islâmicos, árabes, alguns grupos de imigrantes recém-chegados, familiares e tudo mais. Esses caras não querem que essa guerra continue, não é? Eles não querem que essa guerra continue. E aí o que vai acontecer, na realidade, é que a gente tem muito pouca margem de manobra. Há uma grande ansiedade no Oriente Médio em relação ao que pode acontecer amanhã de manhã. Assim como ontem também havia no que diz respeito a hoje. Eles conseguiram estender por mais um dia, mas acabou o estoque, vamos chamar assim, de troca possível e palatável para as partes. Acabou. Agora as trocas só existem agora, vamos dizer, prisioneiros de grande valor. Prisioneiros de grande valor. E prisioneiros de grande valor que efetivamente vão custar muito caro. A resolução vai custar muito caro. Tá? Há um rumor também, que eu acredito aqui particularmente, que seja um rumor, de que os Estados Unidos estão usando a Arábia Saudita para tentar pressionar o Irã a empurrar o Hezbollah para o norte do Líbano, ou eventualmente até se desvincular do Hezbollah, com grandes investimentos da Arábia Saudita no Irã. O grande ponto aí a ser suscitado, Vartinê, boa noite, seja bem-vinda. O grande ponto a ser suscitado, e eu quero colocar isso para vocês, que é fundamental para o entendimento, para a percepção, é que a Revolução Iraniana ela é de 1979, então já foram aí 44 anos do início da Revolução Iraniana. Eu acho que muitas pressões aconteceram em relação à Revolução Iraniana, e até aqui os iranianos não abriram mão da manutenção de um certo status de autonomia regional. Agora, eu acho que é parte de uma guerra psicológica também, não é? Parte de uma guerra psicológica, não é? Eduardo Rada, mentira isso aí, tá? Russos e americanos foram libertados, só para que a gente comece a colocar os pingos nos is, 2 de cada. Não tem essa de não ter contrapartida não, porque teve contrapartida sim. E estavam incluídos no número de trocas já previamente acordado. O que não estava dentro do número de trocas acordado eram os tailandeses, tá? Eram os tailandeses. Bom, isto posto, colocado, isso reiterado, existe uma situação de pressão em relação ao Irã. Não tenha dúvida que existe uma situação de pressão em relação ao Irã. E estão usando os Emirados Árabes Unidos, que são aliados incondicionais de Israel, por mais que a opinião pública interna seja pró-Palestina. Estão usando as ligações dos sauditas com os israelenses. Estão usando as ligações dos turcos e dos azeris com os israelenses. Inclusive, diz que o presidente do Irã adiou um encontro com o Erdogan, porque ele teria pedido para o Erdogan maneirar nessa questão da relação comercial com Israel, e o Erdogan teria dito não. Tá? Então, isso fez com que houvesse aí um adiamento, uma procrastinação, enfim, desse encontro entre os iranianos e os turcos. Mas o Irã está sob alta pressão. Está sob alta pressão. A região toda está sob alta pressão. Quer dizer, porque o que acontece, né? É uma situação na qual, mesmo que esse conflito, vamos dizer assim, se restringe à faixa de Gaza, se você mantém, eu venho falando isso há muito tempo, adversários fortes no entorno, você vai ter certamente uma perspectiva de continuidade a longo prazo. Tá? Uma perspectiva de continuidade a longo prazo. Pressões são feitas sobre o Irã. Tanto pressões são feitas que os sauditas, que haviam se aproximado dos iranianos por intermédio dos chineses, são um trunfo, né, na medida em que há um canal de comunicação aberto, na tentativa de seduzir os iranianos a ingressar em pactos e acordos de longo prazo, tentando dissuadir os iranianos da participação em projetos mais ambiciosos, sob o ponto de vista da sua própria autonomia regional, e que os façam controlar, inclusive, a saída para o mar Mediterrâneo. Mas nesse momento, a 1h23 da madrugada na faixa de Gaza, a tensão é muito grande. Inclusive, agora há pouco já havia ali um ou outro rumor
que caças israelenses, que drones israelenses já estariam sobrevoando o sul da faixa de Gaza, no que é considerado uma burla relativa aí ao acordo de distensão, na medida em que a gente entende, né, que existe uma pendência em relação à continuidade ou não dessas trocas. Agora está ficando muito mais difícil, tá? Agora está ficando muito mais difícil. Está ficando muito mais difícil porque os reféns que cada lado possui, prisioneiros, custodiados, o que quer que seja, são, nesse momento, em relação aos israelenses que estão com os palestinos, são de alto valor. Não vai mais rolar a troca de 3 por 1. Para falar bem simplesmente aqui para vocês, não vai mais rolar essa de 3 por 1. Rolou esse 3 por 1 porque eram crianças e mulheres, tá? Aliás, enquanto Israel fez essa troca de 3 por 1, ao mesmo tempo acabou detendo na Cisjordânia, prendendo na Cisjordânia um número maior ainda de prisioneiros em relação àqueles que libertou nesse acordo. Então, é claro que para os palestinos eles querem um compromisso de Israel em relação à liberdade desses soldados e desses homens e oficiais israelenses que estão custodiados. Agora, Odila Matos, essa troca, você colocou aqui de 1 por 100, e aí eu já ouvi números aí em torno de 7 a 8 mil árabes e palestinos presos em Israel, e que a demanda é tudo por tudo, tá? Todos por todos. O número aproximado de homens e soldados oficiais que os palestinos têm de israelenses é por volta, na casa, há alguma controvérsia, mas aí é na casa dos 140 a 150. Então, se você imaginasse 1 por 100, você teria que ter 14 mil, 15 mil prisioneiros árabes e palestinos em Israel libertados. Não tem tudo isso, mas me parece que existem outras exigências, né? O All for All é o seguinte, e que vai eventualmente nortear essas negociações, está na seguinte perspectiva. Não basta esse All for All. Eles querem, além disso, eles querem uma garantia de cessar-fogo permanente, para que eles mantenham o controle da faixa de Gaza. Eles querem uma garantia de reconstrução, sem que sejam atacados, e um acordo de longo prazo que possa também permitir aos palestinos que estão na Cisjordânia algum grau de conforto em relação a que novas prisões em massa não sejam feitas. Então, nós estamos vivendo uma situação, agora o nó, né, ficou muito mais difícil de ser desatado, agora o Blinken vai ter que trabalhar a madrugada inteira, e eu não sei se amanhã nós vamos ter ou não, né, um recrudescimento dessa situação sob a impossibilidade, né, de se estabelecer um pacto que possa atender minimamente ambas as partes. Eu até pensei, né, será que de repente um homem israelense pode ser trocado por 10 palestinos, alguma coisa assim, para que pelo menos ganhem mais 1 ou 2 dias ou 3 dias, né? Sem chegar nos soldados, sem chegar nos oficiais, mas é difícil, as coisas estão cada vez mais difíceis, até porque tem pressões internas muito fortes em Israel, de grupos mais extremistas que querem que a coisa continue, tá? Eu não acho que nós chegamos a um ponto dos Estados Unidos dizendo para os israelenses, nós não vamos mais apoiá-los, eu acho que eles vão continuar apoiando sim, mas eles estão muito ressabiados com o custo político dessa operação, muito ressabiados,